E aí pessoal, tudo beleza? Hoje vamos aprender sobre o Teorema de Pitágoras, uma importante ferramenta que utilizamos quando estamos trabalhando com triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que precisamos saber o que é um triângulo retângulo. Só vai ser possível a gente usar o Teorema de Pitágoras se o triângulo for retângulo. Triângulo você já sabe, essa figurinha de 3 lados. Porém, nem todos os triângulos são chamados de triângulo retângulo. Para ser triângulo retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus, tem que ter um ângulo reto, ok? Então, olhou para um triângulo, tem esse quadradinho aqui no cantinho, então quer dizer que é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, é possível a gente pensar no Teorema de Pitágoras. Antes de falar do Teorema de Pitágoras, primeiro vamos identificar aqui quais são os lados de um triângulo retângulo? Pois é, eles têm nomes, tá? E é muito fácil de localizar. O segmento maior, que é esse segmento aqui, ó, recebe o nome de hipotenusa. E uma forma muito simples de identificar esse segmento maior é observar que ele sempre está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele está sempre de frente aqui para o ângulo reto, tudo bem? Então esse segmento maior recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois segmentos que estão nascendo aqui dos 90 graus recebem nome de cateto, tudo bem? Compreendido o nome de cada lado de um triângulo retângulo, agora vamos falar propriamente do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras estabelece uma relação entre os lados do triângulo retângulo. E a fórmula é essa aqui, ó. O que é que diz essa fórmula? Está dizendo que se eu pego o valor da hipotenusa, que neste caso eu estou chamando de A, elevo ao quadrado, se você não lembra, elevar ao quadrado significa multiplicar o A por ele mesmo, tá? Multiplicar o valor que está aqui por ele mesmo. Então essa hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então se eu pego esse cateto, elevo ao quadrado e somo com esse outro cateto ao quadrado, eu encontro a hipotenusa ao quadrado. E esse teorema fica muito mais simples de ser compreendido quando resolvemos alguns exercícios. E é isso que vamos fazer agora. Por exemplo, queremos determinar o valor x no triângulo abaixo. E aí a primeira coisa que eu quero que você faça é identificar o que é hipotenusa e o que é cateto. Observe que a hipotenusa é o segmento de frente para os 90 graus, no caso aqui é o x, tá? E os catetos é 3 e 4. Escrevendo a fórmula aqui do Teorema de Pitágoras, olha o que acontece. A hipotenusa ao quadrado, que é este segmento, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Agora, vamos fazer as substituições aqui na fórmula. A nossa hipotenusa é x, então eu vou trocar esse A por x, tá? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 1 cateto ao quadrado. Eu peguei esse 3 aqui, elevei ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 4, tá? 4 ao quadrado. Simplificando essa expressão, olha como é que fica. X ao quadrado vai ser igual. 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4. Ok? Agora é só a gente somar 9 com mais 16. 9 com 16 é 25. Logo, x ao quadrado é 25. E aí, gente, para descobrir o valor do x, é só você passar esse 2 para o outro lado com a sua operação inversa. E qual é a operação inversa da potência ao quadrado? É a raiz quadrada. É assim que a gente resolve esse tipo de problema. Então, fica assim, ó. X vai ser igual a raiz quadrada de 25. Mas a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Logo, resolvemos o nosso probleminha, encontramos o valor aqui da hipotenusa. Se está gostando desse vídeo, já deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos fazer mais outros 2 exemplos. Não saia da aula, fique até o final para você compreender as outras possibilidades também. Aqui nós temos o seguinte problema. Uma escada está apoiada em uma parede, conforme você está vendo aqui na ilustração. Se a escada mede 8 metros, no caso a distância daqui até aqui, olha, são 8 metros, e a parede tem 6 metros de altura, determine a distância entre a base da escada e a parede. Eu quero saber essa distância, ó, da base da escada até a parede. Aí eu chamei de x, essa distância da base da escada à parede.
Observe que nós temos um triângulo retângulo, um triângulo com ângulo de 90 graus aqui. Portanto, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, vamos escrever a fórmula. Hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Agora, é só fazer as substituições. E aí vai ficar assim, ó. No lugar do A, que é a hipotenusa, observe que a hipotenusa está de frente para os 90 graus. É a escada, tá? Então, no lugar do A, eu substituo por 8. Fica 8 ao quadrado. No caso, a distância entre a base e a parede é justamente um cateto que eu quero descobrir. Então, vou deixar x ao quadrado. Poderia ser outra letra também, tá? Eu estou usando o x aqui. Mas o outro cateto. O outro cateto é justamente a altura da parede, 6 metros. Então, está aqui 6 ao quadrado. Agora, vamos reorganizar isso daqui. Eu vou pegar essa expressão, vou deixar do lado esquerdo e o 8 ao quadrado eu vou deixar do lado direito, tá? Não muda nada. Observe, ó, x ao quadrado mais 6 ao quadrado eu coloquei desse lado e o 8 ao quadrado eu passei para o outro lado. Não precisa mudar sinal, não precisa fazer nada, já que eu tenho uma igualdade aqui, certo? Eu fiz assim porque fica mais fácil de isolar o x do lado esquerdo. Agora, é só desenvolver o 6 quadrado e o 8 ao quadrado. Então, fica assim, ó, 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é igual a 64. E para encontrar o valor do x quadrado, é só passar o 36 para o outro lado, com a operação inversa, que é mais 36, vem para o outro lado menos 36. Então, fica assim, ó, x quadrado é igual a 64 menos 36. Resolvendo essa diferença, nós vamos ver que x quadrado é igual a 28. E agora você já sabe como é que isola esse x, né? Pega o quadrado e leva para o outro lado como raiz quadrada. Então fica assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 28. Aqui já serve como um resultado, tá? Porém, possa ser que você esteja resolvendo um exercício e lá nas alternativas não esteja dessa forma. Porque, normalmente, quando a gente tem raiz, a gente costuma simplificar essa raiz. E eu vou mostrar para você como é que faz isso agora. Para simplificar essa raiz de 28, nós vamos fatorar o 28. Eu vou colocar desse lado aqui, ó, para ficar mais fácil. Fatorar um número significa dividir ele por números primos, é quebrar esse número 28, tá? Então eu vou pegar o 28, vou dividir por 2, vai dar 14, vou dividir por 2, vai dar 7, e aí 7 só é divisível por 7. 7 dividido por 7 ficou 1. Quer dizer o quê? Que esse 28 é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado vezes 7. Eu vou escrever isso aqui, ó. 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Agora, no lugar do 28 aqui na raiz, eu vou escrever essa expressão, ó, 2 ao quadrado vezes 7. Então ficou assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. Escrevendo dessa forma, fica mais fácil a gente simplificar. Por quê? A raiz é quadrada. Aqui eu tenho um 2 ao quadrado. Então, esse quadrado aqui, ó, ele cancela com o quadrado da raiz. Então, eu posso fazer um corte aqui nesse 2. E aí, o 2, que é a base, sai da raiz. E fica somente o 7 na raiz. Fica assim, ó. 2 raiz de 7. Tudo bem? Então, essa é a forma simplificada. Este é o resultado final. Vamos agora fazer o último exemplo. Fique ligado aí, ó. Essa é uma questão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e diz assim, ó, na figura abaixo, o valor de x e y, respectivamente, vale quanto? Qual será a alternativa correta? Bem, observe que nós temos aqui um triângulo retângulo aqui, certo? Ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui e tenho também um triângulo maior, que também é um triângulo retângulo, já que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui nessa posição. Então, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras primeiro sobre esse triângulo menor, certo? Então, fica assim, ó. Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que, neste caso aqui, ó, desse triângulo menor, quem é a hipotenusa dele? Concorda que é o x? É o lado que está oposto ao ângulo de 90? Então, vou substituir esse A por x. E o B e o C eu vou substituir por 4 e por 4 aqui, ó. Então, fica assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é x, um cateto é 4, o outro cateto também é 4. Resolvendo isso daqui, olha o que acontece, ó. 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4. Então, fica 16 aqui mais 16 aqui. Vai ser 32.
E agora, para descobrir o valor x, a gente joga a raiz quadrada lá para o outro lado. Então fica assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 32. Porém, se a gente olha aqui, ó, não tem nada de raiz de 32 em lugar nenhum. Então, provavelmente, o resultado está na forma simplificada. Vamos simplificar. Você já sabe, né? A gente tem que fatorar esse 32. Vou fazer a fatoração aqui, ó. Então, fica assim, ó. 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Logo, o 32 pode ser reescrito como 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 2. Está aqui embaixo, certo? Escrevendo dessa forma, fica mais fácil de simplificar. Então, olha como é que eu vou colocar aqui o x. X é igual a raiz quadrada do 32, mas o 32 é isso. Então, fica 2 ao quadrado e 2. Aí, o que que acontece? Como eu tenho um quadrado aqui, ó, esse quadrado cancela com o quadrado da raiz e esse quadrado cancela com o quadrado da raiz. Logo, vai sair o 2 e esse outro 2 sai da raiz e esse aqui fica na raiz. Então, ó, esses dois aqui saíram, né? E o 2 ficou, esse outro 2 ficou. 2 vezes 2 é 4. Logo, a resposta é 4 raiz quadrada de 2. E aí, a gente já pode ficar aqui, ó, entre a letra A e a letra D, né? Já que eu tenho 4 raiz de 2 aqui em ambas. Para a gente concluir se é a letra A ou se é a letra D, vamos descobrir o valor do y. Veja que neste caso a hipotenusa é y, então a gente escreve assim, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 1 cateto ao quadrado. Observe que o cateto é esta base toda, é o 4 mais o 5, tá? Dessa ponta até essa outra ponta. Por isso que eu escrevi assim, ó, 4 mais 5 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Agora é só resolver. Veja que 4 mais 5 é igual a 9. 9 ao quadrado é 81 e 4 ao quadrado é 16. Efetuando esta soma, 81 mais 16, a gente encontra 97. E aí, para descobrir o valor do y, é só a gente passar o quadrado para o outro lado como raiz. E aí nós temos que y é raiz quadrada de 97. E observe que apareceu justamente aqui, ó, na letra A. Essa é a nossa resposta. Tranquilo? Eu espero que você tenha compreendido aí como é que utiliza o Teorema de Pitágoras, o que é o Teorema de Pitágoras. E eu já peço para você deixar um gostei, compartilhe esse vídeo com os colegas da sua sala. É muito importante a gente compartilhar conhecimento, beleza? E estou deixando aqui também outros vídeos do canal para você continuar ligado nas aulas de matemática. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.